Você estava mais animado no louvor. Boa noite. Viu? Já estava animadão aqui, depois boa noite. Calma, vamos continuar animado. Queria te convidar a abrir, querido, a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 11. João, capítulo 1, versículo 11. Essa semana, quero contar uma coisa a vocês. Essa semana eu estava fazendo uma inscrição que necessitava alguns dados meus para confirmar que eu era eu. De vez em quando o computador tem isso, né? Para garantir a sua segurança, ele vai confirmar algumas informações. Pediu meu nome, normal. Pediu meu telefone, para confirmar o dado inscrito. E o terceiro dado que eu precisei dar foi o nome da minha mãe. Então, ao informar o nome da minha mãe, ele liberou. O governo, o site do governo. Ao informar o meu nome, eu até entendo que se peça quem eu sou para descobrir se sou eu. O meu telefone também é um dado que a gente preenche, que é bem pessoal, ainda fala sobre mim. Mas, ainda assim, uma das referências para confirmar se eu realmente era Rodrigo era saber o nome da minha mãe, nesse caso. Eu já passei por situações onde o nome da minha família estava errado e eu tive problemas para consertar os dados. Muitas pessoas, quando eu era criança, elas me conheciam como Mauricinho, não porque eu era metido, porque o nome do meu pai é Maurício, tá? Então, às vezes, meu pai estava no trabalho, jogando bola, e aí, Mauricinho ali, Mauricinho, eu falava, meu nome é Rodrigo, mas Mauricinho. Muitas pessoas, quando olham para a semelhança, falam, nossa, você é filho de Maurício. Às vezes falam para o Fernando, vocês são com certeza irmãos. E essa referência, ela é normal. Porque se nós pararmos para pensar, a nossa identidade está diretamente vinculada aos nossos pais. Quem nós somos, a nossa origem, criação, semelhança, está conectada diretamente ao nosso pai, à nossa mãe, a essa família de onde viemos. Por que eu comecei conversando sobre alguns desses fatos que todos concordamos? Porque eu vejo, queridos, que muitas vezes passamos por situações porque nós não conhecemos a nossa identidade. Nós aceitamos algumas coisas, nós vivemos algumas coisas e, principalmente, cremos em algumas coisas erradas, porque nós não sabemos a nossa verdadeira identidade. Se nós somos do Senhor Jesus, o nosso RG, da nova vida que ganhamos, da vida que Deus nos deu, tem um nome de um pai. E a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, apesar de eu ter Maurício como meu pai terreno, eu assumo e recebo um presente, que é fazer parte da família de Deus. E é sobre essa identidade que eu queria conversar. Eu queria que nós pudéssemos conversar sobre a nossa identidade como filhos, mas olhar qual tipo de filho nós somos hoje. Qual é o nosso comportamento que estamos tendo com Deus hoje? Porque eu creio que existem bênçãos, existem coisas maravilhosas que estamos perdendo hoje, porque nós estamos fora do lugar como filhos. E para confirmar que nós somos filhos de Deus, eu queria ler esse texto. João, capítulo 1, versículo 11. Todo mundo achou? Amém? Amém? O amém foi desanimado. Eu confio que está na mídia, a gente vai junto. Diz assim a palavra de Deus. Veio, e se refere a Jesus, tá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Senhor Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus, independente de quem eles eram antes, das escolhas que eles faziam antes, se creem de verdade, eles são chamados e reconhecidos como filhos de Deus. E ser filho de Deus não é algo que depende tão somente de mim. Deus precisou morrer na cruz por nós. Deus precisou pagar o preço por nós. Deus precisou
admitir-nos à sua família, nos aceitar. Eu não posso chegar na casa de alguém e falar, por exemplo, olha, pastora Marta, agora eu sou seu filho. E a pastora Marta simplesmente vai aceitar. Eu não posso simplesmente chegar hoje na prefeitura e falar, a partir de hoje eu sou vereador, vocês têm que me aceitar. Não, eu tenho que ter um caminho onde a Câmara vai me aceitar, a família teria que me aceitar. Assim também foi Deus. Então, a primeira coisa que eu queria te falar, irmão, se você hoje chegou em dúvida, se você não é filho de Deus hoje, se você está distante, quem escolheu foi Deus. Não foram homens que viraram e falaram, vamos fazer uma reunião para poder construir uma família de Deus. Foi Cristo que escolheu e que olhou para nós. É Cristo que sabe quem nós somos. E apesar de tudo que somos, escolheu ser nosso Pai. E escolhendo ser nosso Pai, Ele quer transformar a nossa vida para que nós pareçamos com Cristo. Porque se eu for parecido com Jesus, vão falar, olha, esse menino aí é filho de Deus, parece. Esse menino tem algo parecido com Jesus, só pode ser filho de Deus. A igreja, irmãos, é a família de Deus. Nós aqui nos referimos como irmãos. Eu tenho irmãos que eu conheci esse mês aqui. Nós somos irmãos. Nós temos uma liberdade que o mundo não consegue explicar. Como que pode uma pessoa chegar, de repente, e já se sentir tão amado, se não fosse num lugar onde ele é família? Às vezes você está visitando hoje, falando, gente, esse pessoal veio abraçar, deu um sorriso bonito, todo mundo sorri aqui, é porque nós somos irmãos. Se você ainda não deu esse passo com Jesus, hoje é dia de fazer parte da família do Senhor. Hoje é dia de mudar comportamento, mudar identidade, entender a bênção e o privilégio que é ser filho de Deus, porque Deus escolheu morrer na cruz por nós. Deus pagou o preço por nós. Deus escolheu te trazer para perto. E é esse o convite. Mas temos um pequeno problema, irmãos. O problema é que, geralmente, quando nós falamos que somos filhos de Deus, isso a gente escuta e segue. Eu sou filho de Deus, glória a Deus. Sou filho, sou filha. E muitas vezes não percebemos que há algo de maravilhoso em ser filho ou filha do Senhor. E nós temos comportamentos, atitudes, escolhas que não são de acordo com quem é filho de Deus. O que eu queria te convidar nós já entendemos em João que Deus agiu com poder para que eu fosse filho, para que você fosse filho e filha dele. Mas eu queria que lêssemos uma parábola muito conhecida e, conversando, fizéssemos uma autoanálise, para que saiamos daqui hoje curados em relação a quem nós somos como filhos. Então eu te convido a abrir em Lucas, capítulo 15, no versículo 11. E a gente vai fazer o seguinte, você vai abrir em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, e vai deixar aberto. E nós vamos conversar, eu vou conversar sobre o texto. Eu vou conversar sobre essa parábola que Jesus contou, e aí vocês vão participando comigo. De vez em quando eu gosto de perguntar, aí às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas, sempre tem um ou dois que vai, pergunta e responde todo mundo. Se não souber, tudo bem. Mas vamos respondendo, vamos conversando. Lucas, capítulo 15, no versículo 11. Jesus, ele vai conversar sobre uma família. Essa família tem um pai e quantos filhos? 2 filhos. Nós chamamos de filho pródigo. Se tem uma palavra que a gente só usa aqui é pródigo. Dificilmente a gente fala pródigo. Pródigo significa que gasta muito. O filho gastão não é perdido. Você não pode sair na rua e falar, opa, eu me perdi no mapa, eu estou meio pródigo. Não, pródigo não é perdido. Pródigo é que gasta muito. Então eu tenho um filho que escolheu lá se afastar e tenho outro filho que ficou com Deus. Ficou próximo. Porque o pai ali representa Deus. Viu? Falou o nome, já chegou. Vamos que vamos. Pode colocar, não tem problema não. Então eu tenho o pai, o filho que vai sair de casa e o filho que permaneceu. Geralmente, quando eu leio o texto, eu quero ser o filho que mais se comportou. Então, se eu perguntar, se não vou perguntar, que filho você quer ser? Todo mundo vai, eu quero ser o filho que ficou.
Mas eu queria que nós observássemos a vida dos dois. E não tente hoje, ao ouvir algo, pensar, olha, fulano que eu conheço é exatamente assim. Eu não estou falando sobre fulano. Eu estou trazendo aqui algo que Deus martelou muito no meu coração, que é uma preocupação. Porque eu ouvi de uma pessoa próxima falando, olha, eu creio em Deus, mas eu não consigo me encontrar filha dele. E eu sei que porque eu não me encontro filha dele, eu estou perdendo. Eu falei, mas se você está perdendo, vamos conversar para que você encontre mais. Não, mas eu não me acho merecedora de ser filha. E aí ela vê Deus quase como um monstro, longe, distante, todo-poderoso, que castiga quando erra simplesmente de qualquer jeito, não um Deus que ama. E eu creio, irmão, que muito do que nós vivemos em adoração, muito que vivemos em intimidade, muito de como cuidamos uns dos outros, está na forma de entender ser filho. Mas esse texto parece que joga na gente assim, ó, cuidado com isso. E eu fiquei, meu pai do céu, eu não posso ser assim. Tem coisas que eu fiquei, calma aí, deixa eu esquadrinhar, deixa eu olhar a minha vida, que eu não posso ter esse comportamento. Então vamos devagar. O pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, que foi ousado, ele chega para o pai e fala assim, pai, presta atenção, eu quero a minha parte da herança. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Herança, você recebe quando seu pai? Mas o pai dele estava vivo. Mas ele ainda assim falou, eu quero a minha parte da herança. O pai pega daquilo que era do pai, porque o pai era dono. Porque a herança seria pós-morte, tudo pertencia ao pai. Mas ele pega uma parte e entrega, toma meu filho. E o filho pega essa parte e se afasta, ele vai para outro lugar. Ele vai gastar aquilo que na verdade é do pai, mas o pai o entregou, porque o pai quis entregar algo ao filho. Mas o filho pega o que recebe do pai e se afasta. É interessante porque o filho, ele vai escolher gastar esse dinheiro com outras coisas. Ele vai buscar os prazeres, ele vai buscar o que ele gosta, com influências ruins. Mas o que me chama a atenção é que ele escolheu gastar, usar o que recebeu do pai, longe do pai. Ele escolheu receber, ele pediu, ele teve a ousadia de falar, eu quero, mas quando recebeu, ele se afastou do pai. A primeira coisa que eu tenho muito medo, irmãos, é de viver pela bênção de Deus, e não pela presença de Deus. Porque o filho pródigo escolheu a bênção, o que ele recebe de Deus, mas abriu mão da presença. Ele tinha o pai todos os dias, ele morava com o pai, ele vivia com o pai, ele dependia do pai. Mas um dia ele falou, não, eu quero o que é meu. E pediu, e o pai deu. Mas ao receber, ele usou da pior forma possível, porque ele usou apenas olhando a bênção. Ele se esqueceu daquele que entrega. E muitas vezes, irmãos, nós somos uma igreja que pede muito. Ah, Rodrigo, não devemos pedir, pelo contrário, abra o seu coração na presença de Deus. Peça, clame, mas esteja aberto para que o seu pedido seja olhado pelo próprio Deus e Ele te fale a verdade. Isso, meu irmão, se eu te der, você se afasta de mim. Isso, se eu te der, você se esquece de mim. Isso, se eu te der, meu filho, você vai abrir mão de coisas muito importantes para viver do seu orgulho. Eu conheço pessoas que pediram por um emprego, receberam um emprego, se afastaram de Deus. Eu conheço pessoas que pediram uma vaga na faculdade, receberam uma vaga na faculdade, abandonaram Deus. Eu conheço pessoas que pediram muito um casamento, e quando casou, levou o casamento para longe da presença de Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? O que acontece com o filho fora da presença do pai? Ele gasta as coisas com prazeres do dia de hoje, do dia de amanhã, mas depois da manhã acaba. As pessoas ao redor usam da bênção dele,
até que ela se acaba, porque a presença interminável, imutável, como cantamos, infalível, que não se acaba, é de Deus. Deus é eterno, nós não somos longe dele. A conta chega, irmãos. Repara, as coisas que são boas nos afastam de Deus. Dificilmente você fala assim, eu estava com um problema e me afastei. Geralmente no problema você busca Deus, porque você crê que Deus soluciona. E Deus é poderoso para resolver qualquer problema. Só que quando a coisa fica boa, nós nos acomodamos. Agora eu tenho, eu não preciso, aí eu não busco. Nós vivemos uma época, eu comentei isso domingo passado, que as pessoas estão acostumadas a receber. Elas querem receber, elas querem que a palavra seja boa para elas ouvirem, tem que ser bonitinho, ó. O pastor tem que pregar assim, assim, ele tem que usar tantos pontos, falar tanto versículo, tem que ser educado, tem que rir, mas tem que ser... Eles estão pensando em como a palavra tem que ser para eles. Quando a gente perguntar, o que Deus quer falar comigo hoje? É isso que eu tenho que receber. É o que Deus quer da minha vida. Elas vêm e muitas vezes congregam, achando, olha, que a música esteja afinada, que seja a música que eu gosto, porque eu quero cantar algo que eu gosto, não é sobre isso a adoração. A adoração é sobre Deus. A presença de Deus faz com que seus filhos queiram estar perto dele. E perto do seu pai você quer agradá-lo. Eu vou me preocupar se o ar está bom ou não para o meu pai, para minha mãe, para a Estela, para minha irmã, porque eu amo a minha família. Eu quero agradar aquele que eu amo, porque eu estou na presença dele. Mas o que muitos têm feito, irmãos? Pedem a bênção e usam fora da presença, e a bênção acaba. Quando a bênção acaba, fica igual o filho perdido. Se você for olhar o texto, versículo 16, deixa aberto, tá? Que eu vou citando e vou explicando. O filho pediu, acabou a bênção, acabou o que ele tinha, e olha que nível ele chegou. Versículo 16, ele desejava se alimentar das alfarrobas, das bolas de comida que davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha muito, e as pessoas tiraram muito que ele tinha, até que ele não tinha nada, e ninguém deu nada. Irmãos, entenda o texto, essa pessoa estava com tanta fome, que ela queria a comida que o cachorro está revirando para comer, e nem isso davam a ele. Nem o que davam aos porcos, o valor dele ficou menor do que o valor de um porco. Na casa do pai ele era o quê? Filho. Vamos de novo. Na casa do pai ele era filho. E ele abriu mão disso para valer menos que um porco. Tem uma passagem. Essa passagem é muito boa, irmãos. Eu acho que eu falo tanto essa passagem que eu vou de novo, Rodrigo, se eu já falei aqui, eu peço desculpa. Quando Jesus está ensinando, no início do ministério, perguntam para ele assim, por que os seus discípulos não vão jejuar, Jesus? E aí ele responde, olha, ele usa uma história primeiro. Quando o noivo está presente, a alegria dos amigos do noivo é estar com o noivo. Um dia eles não vão ter o noivo. O que ele disse no início? Olha, eu estou aqui. Para que eles vão pedir pela presença se a presença está aqui? Se não vão ficar aqui, vou começar um clamor para que o Rodrigo esteja presente. Eu estou aqui, gente. Opa. Jesus estava, a presença de Deus estava ali. Mas ele disse, um dia eles vão ter que clamar. Eles vão ter que pedir. Eles vão ter que buscar. Aí depois Jesus conta outra história que parece até que vem do nada. Ele fala assim, olha, eu não posso colocar vinho novo em vasilha velha. Não posso. Eu preciso colocar vinho novo em vasilha nova. Porque a vasilha velha rebenta. Como diríamos aqui em Campos, se Jesus fosse campista, poca. Ela poca. Vinho novo, vasilha nova. Vinho velho, vasilha velha. Preste atenção, irmãos. A vasilha é de couro. O couro, ele estica um pouco. Mas quando ele envelhece, o que acontece com aquele casaco de couro? Estica de muito, rebenta. Se você engordar um pouquinho, rebenta. Porque o couro, ele perde a elasticidade. Ele perde, ao longo do tempo, a capacidade de receber algo novo. Só que o vinho, quando é colocado nessa vasilha de couro, ele fermentava. Sabe aquela sensação que a gente dá de quando algo fermenta e a barriga inchar? Era isso que acontecia com a vasilha de couro. Então, se eu colocasse vinho novo na vasilha que não aguenta mais esticar,
o vinho fermenta, a vasilha estufa e rebenta. Então eu tinha que colocar algo precioso e novo em um lugar, um recipiente que aguentasse o novo. Por que esse texto, ele vem em mim e fala, meu pai, às vezes eu me acostumei com o que eu tenho como filho, e eu peço algo novo, e Deus não dá, e eu fico chateado, Deus não me dá, Deus dá o ministério a um, Deus abre porta para outro, e comigo não. Mas na verdade Ele está cuidando de nós, porque tem vinho novo, que se eu receber enquanto eu sou velho, eu não aguento. Existem bênçãos que se tivéssemos, nos afastaríamos de Deus. Talvez agora aquilo que você não recebeu, você possa falar, Senhor, obrigado, porque talvez o Senhor esteja me preservando para que eu fique no melhor lugar, que é no centro da tua vontade, e não preso a uma bênção. A gente não pode buscar a bênção. Nós buscamos Deus, o nosso Pai. Você não busca o presente do seu pai, você busca o seu Pai. Você não busca a maravilhosa ação de Deus, você busca o Deus maravilhoso. A ação maravilhosa de Deus está presente onde Ele está, irmãos. Jesus disse aos discípulos, as bênçãos, os milagres vão seguir os discípulos, não é discípulo seguindo bênção. A igreja não segue bênção, ela segue Deus, e onde Deus está, ali é a bênção. É na comunhão, como diz o Salmo 133, que Deus derrama a bênção. Então, quando eu estou junto como família, a bênção está ali. O que é bênção? É dinheiro? Não. Posse? Não. A bênção é a presença de Deus. Eu preciso me acostumar a querer a presença. E eu tenho medo de um dia ser um filho que gasta o que Deus me der. Seja ministério, seja um casamento abençoado, uma família abençoada. Quantos podem dizer hoje, olha, eu estava domingo com os meus pais, a minha irmã, a minha esposa, cultuando ao Senhor. Isso é uma bênção. E eu tenho medo de não valorizar a presença e os presentes que Deus já me deu e querer algo mais. Eu quero uma matrícula no concurso, eu quero um dinheiro maior, quero ganhar na Mega Sena, eu nem jogo, quero ganhar dinheiro mais, eu quero mais posses. Cuidado. Busca o Senhor. Busca o reino de Deus primeiro, busca a justiça dEle. As demais coisas vão ser acrescentadas. O filho perdido se perdeu nisso. O filho se afastou porque ele quis a bênção. Amém? Você quer a presença ou a bênção? Chega alguém a falar, eu quero a presença e a bênção. Esse aí já foi ousado, ó. A bênção da presença. Mas eu quero continuar, irmãos. O filho perdido, ele vê a situação dele. Se você quiser acompanhar o que o filho perdido pensa, ele começa no versículo 17, né? Fala assim, então caindo em si, ele disse, imagina, ele estava mal, esfarrapado, sem dinheiro, sem pessoas, sozinho. Aí ele caiu em si e falou, peraí, os servos do meu pai, eles têm comida, eles têm abrigo, eles têm coisa em farturas, servos do meu pai estão bem agora, e eu que sou filho, que abandonei a presença do meu pai, estou sem nada. Eu já sei, eu vou me arrumar, eu vou me ajeitar, eu vou voltar para o meu pai. Aí eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais merecedor de ser chamado seu filho. Me coloque, me faça o teu servo. Então o filho que viveu longe da presença de Deus por muito tempo, ele está com a mentalidade diferente. Ele só consegue pensar como filho perdido. Ele só consegue pensar como quem é escravo das coisas. Então ele pensa, eu estou longe de Deus há muito tempo, eu não mereço retornar para a presença dele, como se nada tivesse acontecido. Olha que interessante, ele, pela justiça dele, entende que ele merece castigo. Qual é o castigo? Eu não posso ser chamado de filho, não. Eu vou viver na casa do meu pai. Vou trabalhar para o meu pai. Eu vou voltar para onde eu sou. Mas eu não posso ser chamado de filho. É uma desonra para o meu pai ter um filho como eu, que gastou tudo.
Aí eu boto no tempo de hoje. É uma desonra eu me afastar de Deus e querer voltar como se nada tivesse acontecido. Não, eu não posso voltar para Deus hoje. Como que eu vou fazer isso? Deus sempre me deu tudo, eu me afastei, agora eu volto. E aí nós temos a mentalidade de servos do pecado, servos de uma justiça humana, servos de um lugar onde você recebe o que você merece. Irmãos, nós não merecemos, por isso que é graça. Deus não me adotou e escolhe te adotar, e se você não é filho dele hoje, há um lugar para você nessa família, porque você merece, mas é porque ele te ama, apesar de tudo que você fez. Se nós olhássemos a nossa história, nós já gastamos muita bênção de Deus longe dele, já erramos muito, e eu não falo isso dizendo, então continua errando, não, eu te falo isso porque há solução para quem era prisioneiro do pecado, que é ser filho de Deus. Não é pela sua força, não é pelo seu merecimento, não é pela sua oferta, não é por você ir ou não à igreja, é porque Deus quis agir na sua vida. É o poder de Deus que se revela na cruz. Deus quer. Isso vai além do que eu entendo, vai além do que a gente entende. Eu não consigo entender como Deus quer alguém como eu, que já errou, que já pecou, que quantas vezes o ignorou. Como que Deus me quer? Mas Deus me ama. Ele me amou quando eu ainda era pecador, perdido no pecado. Minha identidade estava destruída, o meu RG estava amassado. Ele quis mudar a minha vida. Deus quer a sua vida. Deus quer relacionamento com você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te fazer um novo homem. Deus quer te fazer uma nova mulher. Ele quer, Ele escolheu. Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer, irmão. Eu fico muito alegre em saber que Deus quer. Eu não estou pregando aqui crendo simplesmente no acaso, no destino. Deixa que as coisas aconteçam e quem sabe, não. Eu prego porque eu creio que Deus quer filhos perto dele. Ele quer mais filhos. Deus é muito grande, Deus é gigantesco, tem espaço para cada filho ser abraçado por Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. E o versículo continua: aqueles que Ele de antemão conheceu, Ele predestinou para que eles fossem conforme a imagem de seu Filho, para que Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Cristo nos ama tanto que deu o seu Filho, para que eu possa ser igual a Ele, através do sacrifício da cruz, e possa ser reconhecido como família. Ah, Rodrigo, por que você empolgou agora? Eu empolguei, desculpa. Eu empolgo quando eu vejo que Deus ama. Ai, meu Pai, eu não mereço, Ele me ama, eu fico empolgado. Sabe por quê? Porque tem gente aqui hoje que ainda não se acha digno do amor de Deus. Não é pela sua dignidade, é pela cruz, é pela graça. Você não veio aqui para merecer, você veio para receber a graça. Você não veio aqui para mais um culto fazer algo, pegar um papel e falar, olha, agora eu mereço. Não, Ele quer te dar de graça, Ele te quer de graça. Não interessa quem você era, mas interessa quem você vai ser a partir de hoje. Não volte para o Senhor com mentalidade de servo. Ele não está te chamando para ser apenas servo. Ele quer que você o sirva, mas Ele quer que você seja filho dEle. Olha o que Deus fez, olha o que o Pai fez. Versículo 20, e arrumando-se, foi para o seu pai. Então o filho perdido voltou. Vinha ele longe, quando o seu pai o avistou. Quando o seu pai teve misericórdia, o pai correu. O pai abraçou. Ele estava todo sujo, estava com fome. Ele tinha se afastado. O pai correu até ele. Não deu tempo nem dele falar, pai, eu pequei. Não deu tempo de dizer nada. Quando ele disse, eu não mereço ser seu filho, o pai fala, para, busquem anel. Busca a identidade dele como filho, porque o anel representa a casa dele. Busca sandália nova, para que ele pise e trace um caminho diferente. Busque roupas novas, para que ele se vista conforme nós, família do Senhor. Busque, porque o meu filho, olha como é que ele chama. Não foi o meu escravo, não foi um ingrato, não foi aquele menino que não tem mais futuro. O meu filho estava perdido. Quando estava perdido, Deus o amava ainda como filho. E ele estava perdido e voltou.
O pai o reconhece como filho. Vamos de novo. O pai reconhece como Hoje você não veio aqui para ser reconhecido somente como um escravo do pecado que se afastou do pecado e quer Jesus. Deus te chama para que você seja reconhecido como filho. O seu RG não está lá, não mereço. O seu RG não está lá, eu vou fazer isso, aquilo. O seu RG é de filho e filha de Deus. Não volte para o Senhor com mente de quem era escravo do pecado. Não volte para o Senhor quem se contentando com pouco em Cristo. E quando eu digo pouco, irmãos, não é dinheiro, não é posse, não é cargo, não é ministério. Eu falo de presença. O véu se rasgou. Ele está aqui para todos. Você pode ter abundância em Cristo. Deus quer te preencher. Não se contente com pouco. Não venha com mente de escravo. Busque para que tenha muito, para que seja cheio do Espírito Santo. Tem uma frase, eu li num livro de John Piper, mas quem escreve é o autor daquele filme Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Você já viu o filme? É um livro. E ele, em outra obra, ele fala assim, uma criança que brinca na areia suja de uma pracinha, não sabe o valor e a beleza da areia bonita da praia. Ele está feliz com a areia suja da pracinha. Nós, muitas vezes, estamos aqui, ficando felizes com a areia suja da pracinha. Deus já me salvou, está suficiente. Ele quer que você o busque. Ele falou, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Eu não estou com o braço recolhido para não te salvar, a orelha tapada. Ele disse, Tiago escreve, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Deus está à porta e bate, Ele te busca, mas Ele quer uma resposta. Você pode ter mais, irmão. Mais de Deus, preenchido. É esse filho que Deus quer. Por favor, irmãos, eu vou pedir, por favor, não se contente em sentar numa cadeira, no ar-condicionado, domingo à noite. Não se contente com isso. Ser igreja não é só isso. Ser igreja é mais. Ser igreja é ser conhecido como filho de Deus. Nós somos aqueles que seremos conhecidos como filhos e filhas de Deus. Amém? Mas tem outra pessoa na história. Existe uma outra pessoa na história. Realmente a parábola dá mais ênfase, porque o texto quer falar dos perdidos que retornam, então ela fala do filho perdido. Mas eu queria fazer um exercício com você. E agora você responde o que você achar que é certo, tá? Momento livre para você responder, você não precisa saber, vamos aprender agora. Quando o filho perdido, lá no início da história, falou, pai, eu quero a minha parte, e foi embora, aonde estava o filho mais velho? Pode falar alto, com o pai. Estava trabalhando lá com o pai. Ele abandonou o pai, sim ou não? Não. O filho perdido abandonou. Gastou tudo que tinha. E onde estava o filho mais velho? Com o pai. Vamos dizer que passou 2 anos que o filho perdido ficou gastando tudo. E aonde permaneceu o filho mais velho? Com quem? Com o pai. Aí o filho mais novo voltou. O filho mais velho estava trabalhando, como ele sempre fez. Porque os filhos trabalham na casa do pai. A casa de Deus não é lugar de mordomia, de ficar na nobreza, realeza. Não. A casa de Deus é quem trabalha. Não trabalha simples, trabalha porque ama. Ama. Eu vou dar um exemplo pequeno. O meu pai tem um carro, ele gosta do carro. Quantas vezes eu e Fernando o ajudamos a lavar o carro? Às vezes a gente não queria, mas ajudava. Porque era nosso? Não, porque era do nosso pai. Cristo gera no coração dos filhos amor pelo que é do seu pai. Está vendo esse povo todo bonito? Olha para o lado. Vou pedir para você falar com ninguém não. Só olha para o lado. Olha para o outro. Olha para trás. Todos aqui são amados pelo pai. Então os filhos também amam. É por isso que você vem aqui abraçado, bem recebido. Porque Deus ama você. Se Deus te ama, eu também te amo. Não interessa quem é você. Se Deus te ama, eu amo. Não por mim, não interessa. Amo porque Deus me mudou para amar. Então o filho estava trabalhando. O mais velho. O que acontece? A festa foi preparada. Aquele churrasco do bom, porque mataram até um novilho, uma churrascada boa. Dessa vez, Ramon, não foi sushi. Foi churrasco. A coisa boa. Só que o filho mais velho vem voltando do trabalho. Mais um dia de trabalho. Quando ele olha, preste atenção, se o que o pai tinha era dos 2 filhos, e o do filho mais novo ele já recebeu, tudo que sobrou era de quem?
do mais velho. Então, da onde que foi tirado o animal para fazer o churrasco? Foi a roupa de quem que foi entregue para o mais novo? A sandália de quem? Por que ele fica triste? Ele pergunta, irmãos. Deixa eu achar o versículo aqui rapidinho. Versículo 29. Voltou, ele volta, ele vê. Imagina, você voltando do trabalho sujo, cansado. Aí você está olhando a movimentação, a galera começando a assar uma carne. O povo lá já dançando. Ele, opa, festa? Festa. Tem festa na casa do meu pai, vamos lá. Aí quando ele olha assim, ele vê o filho mais novo de volta, quietinho. Ele pergunta para alguém assim, o que está acontecendo ali? O texto fala isso, eu estou dando contexto. O que aconteceu? Alguém fala animado, ó, o seu irmão voltou, então em festa, uhul, e foi. Estavam felizes, voltou alguém para a casa do pai. E ele fica, oi? Aí ele vem revoltado. Diz assim, ó. Se eu não falei 27, vamos do 27, só para a gente pegar. Depois de ser perguntado, ele é informado, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Versículo 28, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Mas quem vê o filho de novo? O pai. O pai viu o filho que voltou para ele, depois de muitos anos, mas também viu o filho que estava distante dele dentro de casa. E falou, saindo o pai, procurava convencê-lo a entrar, mas o filho mais velho respondeu, faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi o seu mandamento. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é irmão dele, esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro para ele. Sabe qual é o problema, irmãos? O filho mais novo pegou a bênção e se afastou de Deus. O filho mais velho nunca viveu a verdadeira bênção de estar perto de Deus. Ele viveu anos na presença do Senhor. Ele viveu anos obedecendo e trabalhando, mas nunca percebeu a verdadeira felicidade de estar firme e obediente ao Senhor. Ele nunca viveu pela fidelidade, pela confiança, porque a primeira vez que ele teve a visão do filho receber algo que não merece, ele fala, isso é injusto, eu estou aqui há tanto tempo, e ele vai assumir isso? Quem merece sou eu nunca recebi. O filho mais velho também era prisioneiro, seu próprio orgulho. Ele também achava que era por merecimento. Ele nunca viu a felicidade de trabalhar no reino do seu pai. Ele nunca viu a felicidade da presença do pai. Ele não sabia a bênção da obediência. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente obedece e reclama com Deus. Deus, eu obedeço ao Senhor há tanto tempo e não ganhei isso. Não ganhei aquilo. Ei, Deus. Olha, Deus, eu estou aqui, ó. Sou obediente há muito tempo. Como o jovem rico. Mandamento? Faço há muito tempo. Nós queremos usar a nossa obediência como moeda de troca. Nós muitas vezes não reconhecemos a bênção da presença que esteve presente tanto tempo conosco. Às vezes levamos, isso eu tenho medo, tanto tempo congregando, tanto tempo perto. Irmão, se você está chegando hoje, é maravilhoso estar como igreja, é lindo. Ouvir o testemunho dos outros, ser amado, ajudar, trabalhar, suar é ótimo. Mas às vezes a gente olha, poxa, está todo mundo trabalhando para Ramon hoje, né? Não, Daniel e Rafael vão para missões, eu também quero. Na minha vez ninguém ajuda e todo mundo quer para... A gente começa a perder o foco. A presença de Deus nos basta, a graça dele nos basta. Eu sou feliz por ser filho, e o que tiver além disso, não me interessa, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Eu tenho tudo que é suficiente, irmão. Eu deveria saber disso, o filho mais velho não sabia. Será que você sabe? Será que verdadeiramente você está escutando isso e ainda pensando no seu amigo A ou B? Nós sabemos o quão bom é saber que Deus é fiel e está conosco. Isso é suficiente. Irmãos, se eu fosse pedir qualquer coisa, vamos falar o seguinte, irmãos, amanhã a gente vai trocar todas as cadeiras aqui. Exemplo. Se o seu coração pergunta, por que eu vou fazer isso? A primeira resposta é, porque eu estou fazendo isso no reino e na presença, no corpo do meu Pai. Ali já era suficiente. Se tiver um mas, cuidado.
tenho que servir assim. Se tiver um mas, além de Deus, além de amor ao outro, cuidado. Se você busca alguma coisa que vai além de porque eu amo muito ao Senhor, porque eu amo muito outra pessoa, cuidado. Você pode estar se perdendo numa das melhores e mais maravilhosas bênçãos, que é da permanência onde Deus está. O filho mais velho estava com Deus por muito tempo, mas estava longe da intimidade com o Pai. Ele trabalhava há muito tempo, mas não sabia que o verdadeiro benefício era permanecer. Irmãos, as coisas são do Pai. Não é de filho mais novo, filho mais velho. É do Pai. O Pai que quis dar o que é dele para o filho. Que ingratidão. Mas às vezes agimos assim. Somos ingratos. Como eu disse, geralmente nós queremos ser o filho mais velho. Sei não. Eu não quero ser o filho ingrato. Eu não quero ser o filho que não sabe o poder e o valor da obediência. O valor de trabalhar não para ter algo em troca. Se você quiser algo em troca, a palavra de Deus diz em Coríntios, olha, sede constante, firmes e abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão nele. Mas ele compara isso à eternidade que você vai herdar. Ao dia que o nosso corpo fraco vai ser revestido de poder, de incorruptibilidade, de imortalidade. Deus revela Paulo, e Paulo vive isso. Deus é o que eu quero a presença, eu quero intimidade, eu quero estar hoje com Ele e amanhã com Ele também. É a presença que faz com que seu trabalho não seja vão. Cuidado com o que você está trocando a sua obediência. Ele não valorizou a vida do seu irmão, ele não reconheceu o seu irmão que voltou. E você pode estar, irmão, às vezes ferido, porque alguém ocupou um lugar que você achava que era seu, um lugar de ministério, um lugar de liderança, um lugar de espaço, ou às vezes no trabalho, um lugar na sua família. Fulano recebeu reconhecimento porque tirou 10 em matemática, e eu tirei 10 em português e ninguém nunca falou comigo. Nós estamos às vezes olhando muito para o que o outro tem, e celebrando pouco o que nós temos em Cristo. Cuidado, irmão, é sutil, leva tempo, corrói igual ferrugem. Quando você vai olhar, o seu coração está longe de Deus há muito tempo, e você estava sentado pertinho dele. Deus estava ali ensinando, o seu irmão estava aos pés dele e você estava trabalhando. Perdeu a presença, caiu no ativismo. Achou que fazer para agradar era só assim, não. Tem uma música que diz, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Desafinei. Empolguei. Estou sem voz já. Ele não quer a sua obra, a sua música, o seu cântico, o seu dinheiro. Ele quer você. Ele não quer ser o seu pai pelo seu poder aquisitivo. Ele não quer ser seu pai porque você é mais bonito ou feio, porque você parece crente ou não parece crente. Ele não quer ser seu pai simplesmente pelo que você faz. Ele quer ser seu pai porque ele quer. Ele quis. Quer e vai querer a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que o seu RG seja diferente. Ele quer que a sua história seja diferente. A revolução, o início, a igreja, não é formado por A ou B, é formado por filhos e filhas do Senhor. Eu não vim aqui hoje, irmãos, para falar nada mais, nada menos do que é fundamental que hoje você pense na sua vida. Olha, ninguém aqui vai poder dizer, nunca, que não sabia que Deus queria você como filho. Nenhum de nós, começando em mim, nenhum de nós pode dizer, eu não sabia que Deus me queria. Ah, eu não sabia que Deus me amava tanto. Eu não sabia que Deus queria que eu estivesse perto. Eu não sabia que Deus queria que eu fosse parecido com Ele. Que eu pudesse encontrar com Ele todo dia. Orar, receber, ser feliz, celebrar a presença de Deus. Eu não sabia que Deus me queria, apesar de tudo que eu fiz de errado, todos os pecados. O mundo já não me quer, a minha família me odeia. Eu fui rejeitado e Deus me quer ainda assim, eu não sabia. Irmãos, se você não sabia, eu te digo que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E Ele deu poder para todo aquele que nele cresce, fosse dado o direito de ser chamado filho, não por causa de carne ou escolha, mas Deus quis. E só tem duas possibilidades, irmãos.
Não sei como chegou seu RG aqui hoje, mas só tem duas escolhas. Ou você sai como filho, ou sai afastado de Deus. Mas filho permanece com o Pai eternamente. E quem está distante? Distante estará permanentemente, eternamente. Nós viemos aqui para celebrar o nosso Pai. Uma música que foi cantada aqui um tempo atrás assim: eu não sei como são os outros, mas o meu Pai é bom. Queridos, o nosso convite hoje é para sair daqui como filhos. Eu queria propor uma oração aqui hoje. Eu queria propor uma transformação. E essa transformação é sua com Deus. É Cristo que opera. É Cristo que sabe o seu limite. Eu queria que nós ficássemos de pé. Eu queria que nós nos posicionássemos com Deus. Eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento. E eu só quero te falar uma coisa, meu irmão. Cristo hoje deseja que a sua família tenha mais filhos. Ele deseja a nossa vida. Ele nos deseja como filhos. Ele não nos deu um espírito para que fôssemos outra vez escravos, não. Ele nos deu um espírito para que possamos clamar, Abba, Pai, para que possamos dizer, meu paizinho, Pai querido, meu Pai amado. Eu te convido a fechar seus olhos hoje, pensar na sua vida exatamente naquilo que está te colocando longe de Deus, longe do seu Pai. Às vezes o que te coloca longe do seu pai é que você teve uma experiência ruim com seu pai terreno. E aí quando eu falo a palavra pai, você trava, meu pai foi tão ruim, ele me abandonou, ele se afastou de mim, ele foi violento, ele nunca me quis, e agora você fala que Deus é meu pai. Olha, apesar de qualquer coisa que possa ter acontecido na sua família, o Deus de quem eu estou te falando é o Deus que te ama e que cuida, que não te abandona. Nada pode nos separar do amor de Deus. Feche seus olhos e pensa, ora, fala com o Senhor, Senhor, eu acho que eu estou tão longe, eu estou te pedindo muita coisa, mas não peço a sua presença. Senhor, eu estou gastando o que eu tenho longe da sua presença. Eu não sei quão bom é viver na sua presença. Eu estou vivendo de qualquer jeito. Oh, meu Pai, me ajuda. Vamos conversar mais, vamos interagir mais. Eu te quero mais, Pai. Fala com Ele. Eu me acostumei a tê-lo e esqueci quão bom é. Muda o meu coração, me transforma, eu quero mais, Senhor. Medite sobre isso, a gente vai estar cantando, vai estar louvando, e que o seu coração se abra para o abraço, para o amor do nosso Pai.